Pronto, gravação iniciada. O que eu estava falando é o seguinte: geralmente o TH é muito mais fácil de ensinar para os alunos do que o R, por diversos fatores. Mas um deles é o seguinte: o TH é um som que, independente de onde você vem do Brasil, se você está começando a aprender inglês, a probabilidade de você ter problemas e não saber falar o TH é muito grande. Independente de onde você seja, se está começando a aprender inglês, ou mesmo que você já tenha começado a aprender inglês, você ainda tem dificuldade com esse som TH. Só que é muito simples, é um som que depois que você aprende como faz e você pratica ali um pouquinho, você começa a corrigir sempre que você estiver errando. Isso fica automático. Então é mais simples, é um processo muito mais simples. Então muita gente fica se pegando no som TH, mas eu, por exemplo, acho muito mais difícil, vamos colocar difícil assim, entre aspas, mas eu acho muito mais difícil ensinar o som do R em inglês. Aí você pensa, ué, mas o som do R em inglês é simples. Claro que não. O quanto de pessoas você não vê aí que, por mais que falam em inglês, e teoricamente são fluentes, mas vez ou outra ainda falam had ao invés de red, ou tem problemas com vários outros R's aí. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, que o R em inglês, tem muitas pessoas que têm real dificuldade com o R, e é muito mais difícil conseguir ensinar essas pessoas o som do R do que o som do TH, porque o som do TH ela nunca viu mesmo, e aí você ensina como que produz esse som, e o som do TH é muito fácil da pessoa perceber, entender e fazer. Agora, o som do R, para muitas pessoas, é uma coisa muito mais difícil, muito mais, teoricamente, na cabeça dela, inalcançável no começo. Que é muito complicado, não é tão visível como o TH. Então você pega o R, tem duas vertentes que eu gosto de ensinar. A primeira é o seguinte, as pessoas que, isso eu tô falando o R geral, tá? O Rotec A. Então você pega o R de red, por exemplo, ou de road. Esses R's aqui, eles começam as palavras. E independente do sotaque que você fala, a não ser que seja o sotaque escocês, por exemplo, que é um sotaque muito específico, né? Mas no geral, em todos os sotaques, vai ser assim. Não vai começar nunca vermelho, por exemplo, head. Nunca é assim, porque esse R em inglês não existe. Aí você pega, por exemplo, car, aí sim você tem uma diferença, porque no sotaque britânico a gente não fala esse R no final, car. Mas no início de palavras, em várias outras palavras, por exemplo, antes de vogais ou de semivogais, por exemplo, como very, por mais que seja o sotaque britânico, tem esse R no meio da palavra, só que a gente fala porque ele vem antes de semivogal ainda, saca? Ou em várias outras palavras também. Então, é um R que ele está presente em todos os sotaques, tá? Então, precisa ser aprendido. E esse R é o seguinte, se você é do sul, sudeste ou sul do nordeste aqui do Brasil, você está acostumado, pelo menos a ouvir, pessoas falando porta ao invés de porta. Aqui no Nordeste, pelo menos para mim, que estou mais pro norte do Nordeste aqui, eu falo porta e não porta. Para mim é estranho falar porta. Então, teoricamente, eu não estaria acostumado, né, a esse tipo de R. Se você já tem essa base desse R de porta, fica fácil, porque você já sabe como fazer. É exatamente esse R de porta que você bota em very, que você coloca em red, que você coloca em route, enfim, inúmeras outras palavras. Então você já tem uma referência. Agora, eu consigo ainda assim dar essa mesma referência para outras pessoas que, por mais que não façam esse R, consigam produzir. Então, eu consigo, e já fiz isso com vários alunos de inúmeros lugares do Brasil, que conseguem fazer essa referência e falar porta, meio que imitando. E aí, beleza, se o aluno conseguiu, perfeito. Você usou uma referência fácil de identificar e o aluno entendeu o som do R, perfeito. Agora, tem muitos alunos de inúmeros lugares, e isso eu já tive esse problema não só com aluno brasileiro, mas com vários alunos de fora do Brasil também. Ucranianos já tive esse problema, chineses já tiveram esse problema, e
alunos colombianos também que tiveram esse mesmo problema. Não conseguiam não conseguiam fazer esse R. E como é que eu não consigo dar para essas pessoas de fora do Brasil a referência do R de porta de paulista, porque eles não sabem, né? Eles não moram no Brasil, eles não sabem disso. Então, como que eu pego e ensino alunos como esses? Inclusive, não é só alunos de fora do Brasil, tá? Como eu falei, aqui no Brasil você tem pessoas que falam porta ao invés de porta e que nunca escutaram porta e nem conseguem, nem que tentando imitar, não conseguem falar porta com esse R assim. Então, a primeira referência que a gente tinha, que era a primeira forma de tentar mostrar ao aluno como é que pronuncia esse R, falhou. Ele não conseguiu. Então, qual que é a segunda tentativa? É a segunda referência que eu tento fazer. Você pode pensar em um som. Isso se você pega essa referência, né? Se você assiste filmes, séries ou joga, você sabe dos zumbis. Se não, você pode pensar no som de um sapo, tá? Mas geralmente as pessoas conseguem pegar essa ideia do zumbi. Se não consegue, pensa no sapo. Qual que é o som que que o zumbi faz? É meio que pensa assim, ó. Pronto, é esse som, ele tá vindo aqui da garganta. É daqui que sai esse R de very, de red. É daí que sai esse som. Então, é daí que você pega essa referência. Você pode pensar no sapo, né? Rubber, red, rubber, road, rubber, reporter, reporter. Então, enfim, são duas referências que eu uso. Nunca usei nenhuma referência além dessas, porque geralmente com uma ou com outra eu consigo o resultado, que é fazer o aluno conseguir fazer esse R, tá? Geralmente, a maioria das vezes, o R de porta já serve como uma base muito boa. Agora, tem alguns alunos que não conseguem fazer nem tentando imitar esse R. E aí não tem jeito, você tem que partir para essa segunda referência, que seria o som do zumbi ou do sapo. E aí funciona. Então você entende o porquê que o som TH é mais fácil de ensinar do que do R? Porque do R, dependendo da referência e da cultura dessa pessoa, ela pode ter visto e ter contato com esse R ou não. E aí você vai ter que ir para outra referência. E por mais que dá para perceber, por essa referência do zumbi, o aluno que não conseguiu por porta, ele vai ter mais dificuldade. Por mais que você passe essa referência do zumbi ou do sapo, ainda assim é muito esquisito para o aluno. Ele vai precisar de um pouco mais de prática do que um aluno que já pegou com porta. Tá? Enquanto o som TH é um som só. Você coloca a língua. Imagina que aqui é seu dente, sua língua vai para cá. Se você tentar soprar, vai ser impossível. Se você tentar continuar mantendo a língua no dente. Então, tenta soprar, ó. Não dá. Agora, se você tentar soprar realmente, o que é que vai acontecer? Sua língua vai dobrar pro açaí. Ela vai fazer assim, ó. Você vê que ficou um buraquinho aqui? Perfeito. Todos os sons do TH vêm daí. That, these, through, throughout, those, think, thought. Enfim, uns são mais vibrados, né, com som mais de vibração, outros são mais lisos, como the ou the, mas todos provêm desse mesmo ato, tá? Dessa mesma ação. Então é muito mais fácil pegar. Óbvio que requer prática isso, mas você consegue facilmente mostrar com alguns exemplos e fazer uma prática com o aluno para ele ver isso. E com um pouco de prática, você sempre chamando a atenção e também se acostumando rápido com esse som. Enquanto que com o som do R, você vai precisar, se o aluno não pegou com a referência de porta, somente com a de zumbi, você vai precisar de algumas mais aulas com treinamento, pegando textos ali, tentando fazer o aluno ler, fazendo ele se ouvir e focar nesse som do R, com o som de R, tá?
Especialmente para as pessoas que têm costume de falar o R mais assim. Essas pessoas vão ter um pouco mais de dificuldade, vão precisar de um treinamento a mais, tá? De uma prática a mais, de uma atenção a mais. Mas no geral, não é tão difícil. Mas o TH é mais fácil de ser ensinado e de ser praticado pelo aluno, tá? Porque é um som óbvio. Você percebe que eu acabei de falar como é que faz e você consegue repetir aí. Agora, um som que acontece aqui, que é o caso do zumbi, é mais difícil do aluno entender o que está acontecendo. Mas de qualquer forma, tudo é prática, com a metodologia certa e eficiência no seu ensino, você consegue fazer o aluno aprender. Basicamente é isso que eu queria falar nesse vídeo. Abri aqui, eu tava tendo esse pensamento enquanto eu criava uma das aulas aqui, uma das próximas aulas do meu intensivo completo. Se você quiser participar desse meu intensivo ao vivo, clica no link que está abaixo desse vídeo. Se tiver vagas, né, vai ter o link abaixo. Se não tiver, não vai ter o link. Mas é isso daí. Bye bye, see you.